Aleluia! Glória a Deus! Tudo bem com você? Amém. Deus é bom. Que bom que você está aqui hoje para a gente compartilhar uma palavra do Senhor. Como os louvores que foram cantados aqui, Ele ressuscitou. Não ressuscitou? Está vivo? Ele venceu a morte. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Ele venceu a morte, venceu a vida, venceu o mundo, venceu o diabo, venceu tudo. Jesus simplesmente venceu tudo. Tudo. Venceu a mim e venceu a você também. Venceu o pecado, venceu a incredulidade, venceu tudo isso. E é por causa disso, é pela vitória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós estamos aqui. É por causa dessa vitória gloriosa de Jesus que nós estamos aqui hoje, para louvar, para adorar, para dizer o quanto Ele é grande, poderoso, glorioso, eterno, Deus eterno, porque Ele venceu tudo. Quando perguntaram para a morte assim: morte, aonde está a tua vitória? A resposta foi direta: Ele ressuscitou. Aonde está o teu aguilhão, morte? Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. O que isso significa? Alguém entendeu? O que isso significa mesmo? Ele está vivo. Se Ele ressuscitou, significa que Ele está vivo. Você pode procurar em todos os túmulos que você quiser, das maiores autoridades, dos maiores ídolos da terra. Certamente vai estar escrito lá na parede lá do túmulo: aqui jaz os ossos de fulano, ciclano ou beltrano. Mas se você crê que naquele túmulo jaz o corpo de Jesus Cristo, eu devo te dizer que você vai sofrer uma grande decepção, porque lá está escrito ao contrário. Se nos demais estão escritos assim, ó: aqui jaz os ossos, o corpo, como queiram, do Moisés, do Abraão, do Paulo, do Jacó, do Pedro, do João Batista, todos. Vá lá no túmulo de Jesus, lá em Israel, se você puder ir. Lá está escrito o contrário disso. Como é que está escrito lá? Sabe o que o anjo disse? Maria, Marta, foram lá, as mulheres foram até lá. Vamos pegar o corpo de Jesus, vamos embalsamar, vamos encher de perfumes, de mirras, vamos encher, vamos levar ele para casa. É um defunto cheiroso, era o nosso mestre, era Jesus. Foram todas com essa perspectiva: vamos encontrar Jesus naquele túmulo. Que decepção. Quando chegaram lá, tinham dois homens de branco. O que vocês estão fazendo aqui, meninas? O que vocês estão procurando? A quem vocês estão procurando? Nós viemos buscar o corpo de Jesus. Mas para que serve um Jesus morto? Para que serve um Jesus morto? Não serve. Simples assim, não serve. Sabe o que o anjo disse? Disse assim: ele não está mais aqui não. Não. O pessoal não falou para vocês? Pedro não falou? Tiago não falou para vocês? A promessa que ele fez?
que ele morreria, mas ressuscitaria e encontraria com vocês lá na Galileia? Pois corram para lá que ele já está a caminho. Aliás, ele já deve ter chegado lá. O quê? Ele não está, não está, não. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vocês estão procurando entre os mortos um vivo. Vocês estão invertendo as coisas. Vocês estão procurando entre os mortos alguém que está vivo. Procurem entre os vivos. Vão para Galileia. Lá ele irá encontrar com vocês. Dito e feito, bingo, palavra cumprida. Desceram para Galileia. E lá numa conversa, daqui a pouco, quem chega lá? Jesus. Jesus. Tudo bem com vocês, pessoal? Ninguém fala nada. Está todo mundo assustado, espantado, assombrado. Alguma coisa para comer aí? Mas Jesus, defunto não come. Eu sei, defunto não come. Mas eu não sou defunto, eu estou vivo. Mas Jesus, não tem, defunto não come mesmo, eu sei. Mas eu estou vivo. Assa um peixe aí que nós vamos comer agora. E comeu. Se alimentou. Aí você diz assim, pastor, mas isso está na Bíblia. Está na Bíblia, é a Bíblia mesmo. É a maior autoridade, as Escrituras. Lê os escritos de Flávio Joséfo, o último judeu mais recente que escreveu sobre a história de Jesus. Você vai encontrar isso lá também. Falava-se de um certo Jesus que ressuscitou. Que ressuscitou. E Jesus continuou ensinando eles durante 40 dias. E Lucas termina o seu primeiro tratado, que é o seu primeiro evangelho, ele termina dizendo assim, ele foi elevado. E ele começa Atos dos Apóstolos dizendo, eu terminei o primeiro livro dizendo até onde ele foi, assunto aos céus. E daqui para frente, deixa eu começar de novo. É o quê? Deixa eu começar de novo. Tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar e continuou fazendo. Mas Jesus está vivo? Sim, está vivo. E quando Jesus foi assunto aos céus, os apóstolos ficaram assim, olhando, subindo, não entendendo nada. E 2 anjos apareceram para eles e disseram assim, amigos israelitas, tudo bem? Vocês estão admirados? Presta atenção nisso aqui, Vocês estão admirados vendo esse Jesus aí subir? Vocês estão admirados? Sim, nós estamos. Pois deixa eu dizer uma coisa para vocês. Abre bem o teu coração aí. Sei que é a igreja do Deus vivo. O Espírito Santo mora em você. Canela de fogo, peito de fogo, coração ardente, mente transformada pelo Espírito Santo. Deixa eu te falar, os anjos celestiais disseram assim, pois esse mesmo Jesus, o mesmo Jesus que vocês estão vendo agora subir, esse mesmo Jesus voltará, esse mesmo Jesus voltará, esse mesmo Jesus voltará, aleluia, voltará, voltará. Não é outro Jesus, é o mesmo Jesus. Se estão apresentando para você um Jesus que não vai voltar, amém, dispense ele. Se estão mostrando para você um Jesus que não pode todas as coisas, amém, dispense ele. Venha para o Jesus das Escrituras, o Deus Todo-Poderoso, ele vai voltar. E como nós cantamos aqui agora há pouco, irmãos, a nossa alegria está completa? Vamos falar sério. A nossa alegria está completa? Pode falar sem medo. A nossa alegria está completa? Não, irmão, ainda não está completa. Nós ainda temos algumas decepções. Nós ainda temos alguns sofrimentos. Nós ainda sofremos algumas agruras da vida. Ainda tem um monte de coisa que nos deixa triste, com medo, preocupado. A gente tem essas coisas. Mas eu quero ler com vocês
Isso aqui é só o começo da mensagem, prepara o teu coração, tá? Mas eu quero ler com você Isaías 43. Isaías 43 e versículo 2. Eu não vou nem abrir a Bíblia, eu vou pedir para os meninos colocar na tela. Isaías 43 e versículo 2. Olha que notícia maravilhosa. Isso é para te encorajar. Se você quiser deixar anotado aí na sua Bíblia, vai ser muito bom. Isaías 43, 2 diz assim, ó. Você está preocupado quando você passar pelo fogo? Calma, eu vou contigo, no meio desse fogo. Você está com medo quando você passar pelos rios? Calma, eu vou contigo, no meio desse rio. Você está com medo quando passar pelas terras mais áridas da vida? Calma, eu vou contigo. Isso está em Isaías 43, a partir do versículo 2. E isso aconteceu quando Sadraque, Mesaque e Abednego, ou Ananias, Misael e Azarias, estavam na Babilônia e foram lançados na fornalha de fogo, é verdade? E mais, a fornalha de fogo 7 vezes mais quente. Quando eles chegaram dentro do fogo, dentro da fornalha, alguém estava lá, a esperar. O Nabucodonosor, assustado, disse: jogamos 3 homens e eu vejo 4, e o 4º homem é parecido com o filho dos deuses. Oh, Nabucodonosor, desculpa, maninho, você não sabe quem está com eles. O melhor vai vir agora. O texto diz que o fogo não teve poder sobre os nossos irmãos. Nem um fio de cabelo do seu corpo foi queimado, senão as cordas que manietavam. E saíram de lá, dando glória a Deus, sãozinho, do jeito que entraram. O rei, todo o reino e todos os que estavam lá assombraram-se. Sabe por quê? Quando passares pelo fogo, eu sou contigo. O fogo tem poder sobre mim, tem poder sobre você, tem poder sobre tudo, mas não tem poder sobre aquele que tem todo o poder. Não tem poder sobre Jesus Cristo, não tem poder sobre o nosso Salvador, não tem poder sobre o Eterno, não tem poder sobre Jesus, não tem poder. Olha o que diz o texto, Isaías 43. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Ora, Jesus andou 5 quilômetros sobre as águas. Tem algum problema? Nilo, Jesus pegar na tua mão e dizer: Nilo, vem comigo. Entenda isso aqui. Deus nem sempre nos tira da fornalha, mas é conosco dentro dela. Nem sempre Deus nos tira do mar, mas é conosco dentro dele. Porque glória maior, milagres maior, está quando Jesus Cristo desfaz aquilo que o homem disse: é impossível, é impossível, é impossível. Quando passares pelas águas, não serei contigo. É assim que está escrito: serei contigo, é promessa, serei contigo. Quando pelos rios, águas e rios, águas fala de uma água rasa, rios fala de algo profundo. Chega momento na nossa vida em que nós procuramos terra nos pés e não encontramos. Procuramos alguma coisa para segurar, também não tem. São rios, rios profundos. Nessa hora, irmãos, a melhor coisa a fazer é fazer o que Pedro fez: Senhor, salva-me. Imediatamente, aquela mão poderosa, gloriosa de Jesus, tomou Pedro pela mão, levantou e disse: homem, creia, homem, creia, porque eu tenho o poder de te fazer andar sobre as águas, de passear pelo fogo. Elas não vão te afogar. Eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Todos nós, em um determinado momento da nossa vida, encontraremos fogo pela frente, águas pela frente,
rios pela frente, deserto pela frente, todos nós encontraremos obstáculos para passar por eles. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Caleb creu em Deus. Morreu no deserto? Não. Não morreu. A Bíblia diz que em Caleb tinha um outro espírito. Josué morreu no deserto? Também não. Sabe qual é a diferença entre o que morre no deserto e o que vence o deserto? A fé. Essa é a diferença. A diferença não é se eu sou mais forte ou se sou mais fraco, se eu sou pastor ou sou diácono, se eu sou diácono ou não sou um colaborador, sou o irmão que começou ontem. Não, a diferença é a fé. É se você crê em Deus. Porque deserto sempre tem um à nossa frente. Fogo sempre tem à nossa frente. Águas sempre tem à nossa frente. Rios sempre tem à nossa frente. Mas Jesus está conosco. Deus está conosco. O Deus vivo está conosco. E Ele não perde batalha. Ele vence todas. E diz para mim e para você nessa noite: calma, tem paciência, aquieta o teu coração. Sabei que eu sou Deus. Porque o fogo não te queimará, as águas não te afogarão. Eu serei contigo. Todo dia tem provas, todo dia tem luta, todo dia tem batalha. Mas nas Escrituras tem 365 vezes a palavra não temas. Não temas porque eu sou contigo. Não temas porque eu estou contigo. Não temas porque eu vou contigo. Jesus, vai ter fogo pelo caminho? Vai, mas eu vou contigo. Eu sinto a tua dor, eu choro contigo. Quieta, me abraça. Aquilo que você não puder fazer, eu faço. Aonde você não pode chegar, eu chego. Aonde tua mão não pode alcançar, minha mão pode alcançar. Confia, aquieta, eu sou Deus, diz o Senhor. Então, amados, não há um único dia da nossa vida em que nós não precisamos tomar uma decisão. Em quem eu vou crer hoje? Em qual mão eu vou estar seguro hoje? Qual direção eu vou tomar hoje? É uma escolha. Ou eu sigo na direção de um Deus que tem garganta, mas não fala, da sua boca não sai som algum, tem braços, mas não abraça, tem pernas, mas não anda, tem nariz, mas não cheira, tem olho, mas não vê. Ou eu vou nessa direção, ou então eu me agarro com as duas mãos e o corpo todo e me lanço nos pés daquele que vive para sempre, aquele que ressuscitou, Jesus Cristo, o ressurreto, o Deus Todo-Poderoso, o Eterno. Ele é o Deus da nossa paz, da nossa confiança, da nossa alegria. A nossa alegria ainda não está completa, meus irmãos, ainda não está. Mas nós temos promessas. Vai chegar. A nossa alegria completa vai chegar. Tenha fé, vai chegar. Quando, pastor? Não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia. Mas ela vai chegar. Calma. Nossa alegria vai chegar. Pode ser que Jesus volte ainda hoje. Ou daqui a 1 milhão de anos. Não faço a menor ideia. Mas Ele vai voltar. Isso aqui é um treinamento. E te digo mais, no céu, nós não vamos ficar sentadinhos assim não. O céu é lugar de atividade, meu irmão. Leia Apocalipse, veja o culto maravilhoso que está acontecendo na glória. Conversa com o Nilo, que gosta de escatologia e é um mestre, pastor Nilo. No céu tem atividades. Por isso comece a treinar aqui.
abraça, conversa, consola, bate papo, fala sobre Jesus, aprende uns hinos gostosos, ora, pede dons. Senhor, me dá dons espirituais, me dá dons de falar em línguas. Senhor, me dá como é que fala quando é um começo? Eu não sei, me dá um começo aí do que acontece no céu, só para me ter uma ideia, para ver como é que é. Me ensina aí um canto novo, me ensina um hino novo, me dá uma visão. Senhor, fala comigo, bota a boca no pó, homem e mulher, botemos a nossa boca no pó e pedimos a Deus, Senhor, fala conosco, nos revela, Senhor, fala-nos pelo Teu Espírito. É assim, porque a alegria de Deus é a nossa força, a alegria dEle é a nossa força, não é a minha, não é a sua, é a alegria dEle, é algo que nós recebemos, a nossa força é a alegria do Senhor. Por isso, amados, é por isso que eu sei que alguns dos irmãos aqui também, principalmente da liderança do ministério, nós estamos nos desvinculando das religiões. Nós estamos abandonando a religião. Nós estamos correndo para Jesus em oração e súplica. As religiões a gente está deixando para lá. Por isso hoje você vai sair daqui com algo novo no teu coração, bem novo. Amanhã vai ser diferente em nome de Jesus. Eu quero começar com você falando sobre os perigos dessa religião que a gente começou a criar. E isso é muito perigoso. Se você for num templo católico, Jesus está lá, você pergunta para eles, Jesus é Deus? Sim. Jesus é bom? Sim. Jesus salva? Sim. Jesus intercede? Sim. Mas precisa da ajuda de alguém. Ele intercede, mas Maria também intercede. Pedro também intercede. João também intercede. Jesus é tudo isso, mas não é sozinho. Precisa de ajuda. Essa é uma religião. Se você chegar no Espiritismo e diz assim, quem é Jesus para vocês? É um espírito iluminado. Alcançou um patamar mais alto. Evoluiu. E é o nosso modelo. Você precisa evoluir igual Jesus, o mestre. Por meio da reencarnação. Morreu, não era bom, foi reencarnado um pouco melhor, depois um pouco melhor, depois melhor, e vai alcançando níveis de iluminação. Só que eu não posso ser um mendigo espiritual, morrendo, vivendo, morrendo. Não, eu não sou espírito, eu sou humano. E Jesus vai nos salvar, nos ressuscitar como humano. Não posso ficar morrendo, reencarnando, morrendo de novo. Não, é uma vez só, diz Hebreus. Mas se você chegar no mormonismo, quem é Jesus aqui? Opa, quem é Jesus aqui no mormonismo? É o Filho de Deus. Ah, é Filho de Deus. Sim, mas é o quê? Filho literal de Deus, tá? Deus tem um corpo, casou e teve esse filho. Ele é Deus? Não, ele é filho, mas não é Deus. Sério? Não é Deus. Joseph Smith, que é o criador dos mormons, Anjo Moroni, esses negócios aí. Mas Jesus não é Deus? Não é Deus. Tá bom, tá bom. Aí você chega no testemunho de Jeová e diz, quem é Jesus aqui? É Salvador. Ah, é Salvador. Então achei, é Salvador? É Salvador. Mas é Deus? Não, não é Deus não. Mas é filho, mas não é da mesma essência, não é da mesma luz, não é. Jesus não é Deus. Aliás, lá em 1 João, na tradução do Novo Mundo, está escrito assim, no princípio era Deus, e o verbo no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus menor. Não é Deus? Não, não é Deus. Não é Deus. Se você vai para o Adventismo, quem é Jesus aqui? Arcanjo Miguel. Jesus aqui é o Arcanjo Miguel. Pastor, ficou faltando alguma religião? Ficou o cristianismo. Você vai para o cristianismo. Quem é Jesus aqui? Jesus é Deus. Jesus é Deus. Jesus é Salvador? Jesus é Salvador.
É o Todo-Poderoso? É, Jesus é o Todo-Poderoso também. Vem para cá, porque o nosso Jesus aqui é perfeito. Aí, ótimo, me encontrei. Tá bom? Me encontrei, estou dentro de uma igreja cristã evangélica, então eu me encontrei. E aí você começa a observar as coisas acontecendo e você entende que aqui também no cristianismo criaram um Jesus novo. Criaram um Jesus novo. Não parece muito com o Jesus das Escrituras. Porque quando eu vou orar, eu digo para Jesus o que ele tem que fazer. Não, Jesus, o senhor tem que fazer assim, assim e assim. Eu quero isso, isso e isso. Mas peraí, quem é Jesus afinal nessas religiões? Jesus fabricado, Jesus inventado. Não é o Jesus das Escrituras, o ressurreto entre os mortos, o que venceu a morte. Por isso que a religião é um grande perigo, porque a religião te prende numa visão, encaixota o Deus que foi criado por a religião e pronto. Na minha religião é assim, Jesus salva, salva, só que você tem que estar vestido com uma camisa preta e uma calça branca e um sapato branco. Se você tiver assim, ele te salva. Jesus salva? Salva, mas você tem que estar dentro da minha igreja para que Jesus te salve, senão ele não te salva. Mas Jesus salva, salva, mas você tem que estar sem barba. Tu tem que fazer a barba todo dia, senão ele não te salva. Então a gente pega esse Jesus que nós glorificamos, exaltamos, e colocamos ele dentro de uma caixa. E falamos assim, o Senhor opera, mas o Senhor opera desse jeito aqui. Desse jeito, nessas condições. Nós criamos isso. Amados irmãos, Jesus não é assim. Jesus não é mandado, ele manda. Jesus não é dominado, ele domina. Jesus não é adorador, ele adora. Jesus não é adorador, ele é adorado. Jesus não é criado, ele criou todas as coisas. Jesus não é temporal, ele é atemporal. Jesus criou todas as coisas. João capítulo 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus é criador. Jesus é o verbo que se fez carne. Não é esse Jesus que a religião inventa. Meu irmão, dê uma olhada comigo, por favor, em João capítulo 10, versículo 28. João capítulo 10 e versículo 28. O que diz o texto? Olha só. Que coisa linda. João 10, 28. Olha onde você está. Eu lhes dou a vida eterna. Sabe quem tem poder de dar a vida eterna para mim e para você? Só Jesus Cristo. Eu lhes dou a vida eterna. Outra promessa: jamais perecerão, jamais, nunca, nunca perecerá aquele que recebe de Jesus a vida eterna. Jamais perecerão. Aí você pode colocar quem você quiser. O mundo, o diabo, quem você quiser. O texto diz assim, ó: ninguém as arrebatará da minha mão. Sabe quem é que vai arrebatar você e eu das mãos do Todo-Poderoso? Ninguém. Ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem em lugar nenhum. Quando a ovelha está na mão do sumo pastor, do Deus Todo-Poderoso, de Jesus Cristo, ele diz assim:
tu estás seguro, tu estás segura, ninguém pode te tirar da minha mão, porque eu sou o Todo-Poderoso, eu te sustento, eu te guio, eu te protejo, eu te guardo, tu é meu, eu sou teu, vem para mim, tu está aqui, tu está seguro, não temas, não tenha medo, não te assombre, porque ninguém pode te arrebatar da minha mão, disse o Senhor. É Ele, é somente Ele. Ora, louvado seja Deus. Agora, vamos ver Deuteronômio 32, 39. Olha que coisa linda. Deuteronômio 32, 39. Ah, meu Deus, que coisa linda, que maravilha. Vamos ver quem manda no negócio, se é nós ou se é Ele. Olha só, vede agora. Ah, meu Pai eterno, vede agora. Olha o que o texto diz, que eu sou é o nome de Deus. Foi assim que ele se apresentou a Moisés no deserto. Moisés disse assim: Senhor, quando eu chegar lá no Egito, como é que eu vou lhe apresentar aquele povo? No Egito tem um rei, é Faraó, o homem é brabo, tem poder, reina há muitos anos, o que eu vou fazer? Me apresenta como diz assim, o grande eu sou me mandou aqui. Vede agora que eu sou, eu somente, só Ele, é só Ele, e mais nenhum Deus. E ele ainda está com letra minúscula, que é para dizer, são todos pequenos, insignificantes. Presta atenção, eu somente, nem um Deus além de mim, eu mato, eu faço viver, louvado seja Deus, dá um glória, varão. Eu mato, eu faço viver, eu firo, eu saro. É o quê? E não há quem possa livrar alguém da minha mão. Presta atenção aqui. Presta atenção numa coisa. Junta Deuteronômio 32 com João capítulo 10, 28. Presta atenção nessas duas coisas. Em João capítulo 10, ele disse assim: tu está na minha mão e ninguém pode te arrancar dela. Em Deuteronômio 32, ele diz assim: tu está fora da minha mão, e se a minha mão eu estender para te alcançar, ninguém pode te livrar. Ninguém. Sabe qual é a nossa posição? E a posição de todos os reinos da terra é ficar pianinho, irmão. Porque nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso, e não do Deus fabricado por as religiões da terra. É o Deus que manda, que determina, que cria, que domina sobre tudo e sobre todos, inclusive sobre a minha vida, sobre a tua vida, tua família, tua casa, tuas finanças, teus negócios, tudo, sobre os teus sentimentos, as tuas dores, as tuas frustrações. Ele tem domínio sobre tudo. É Ele. Somente Ele. Mas a religião nos apresenta um Deus diferente. Confere comigo 1 Samuel 2,6. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2 e versículo 6. Olha o que diz a palavra do Deus vivo. Presta atenção nisso. Esse texto, como nós temos ouvido diversas vezes o pastor Disseu falar, o apóstolo, grava isso, anota, coloca em algum lugar para você nunca esquecer, porque 1 Samuel capítulo 2 versículo 6, ele diz: o Senhor é o que tira a vida e faz descer a sepultura e faz subir de volta. É só Ele que faz isso, é só Ele, não existe outro Deus que faça isso. Até porque, eu disse um dia desse aqui, que o nome de Deus não é Deus, não é mesmo. Porque deuses tem muitos, Deus é um título. Deus é um título. Mas veja o que
o mal que causa a nossa religião. Veja bem, se você ler Mateus 23:15, a palavra diz que nós tornamos as pessoas 2 vezes mais filhos do inferno quando nós aplicamos a metodologia da nossa religião, dizendo a elas que elas serão salvas pelo Deus que nós inventamos. Quem disse isso, pastor? Jesus falou. Aonde está escrito? Mateus 23:15. Olha o que diz o texto. Então, retirando-se os fariseus, Mateus 23:15, não é 22, é 23:15. Olha o que diz. O perigo da religião. Mateus 23:15. Diz assim: ai de vós, tem 8 ais. Só nesse capítulo tem 8 ais. Nós vamos ler só esse aí, a princípio. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito. Prosélito é alguém que a gente tira de uma religião e traz para a nossa. E uma vez feito, o tornais filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Olha só, isso é a religião. Sabe para quem Jesus está dizendo isso? Para os fariseus. Sabe por quê? Porque eles colocavam o quê? Jugo sobre as pessoas. Para você ser salvo, tem que circuncidar. Tem que cumprir isso aqui, tem que cumprir isso. E fazer uma lista terrível. Jesus falou, o que é isso? Vocês que deveriam abrir as portas do céu, estão fechando. Vocês que têm as promessas de Deus, estão fechando. Isso é o que faz a religião com os homens. Quer ver mais? Marcos 7:13. Marcos capítulo 7, versículo 13, diz que nós invalidamos a lei de Deus, meu Pai eterno. Marcos capítulo 7, versículo 13, diz que nós invalidamos, olha só, invalidando a palavra de Deus pelas vossas próprias tradições, que vós mesmos transmitistes e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Meu amado irmão, já pensou nisso? Invalidar a palavra de Deus com a nossa religião, que tragédia. Que tragédia, nós vamos juntar tudo isso já já. Agora, Gálatas capítulo 5, do 1 ao 15, diz que Cristo nos libertou. Presta atenção nisso aqui. É aqui que nós vamos chegar. Gálatas capítulo 5, diz que Cristo nos libertou. Coloque isso aqui no seu coração. Presta atenção nisso aqui. Para a liberdade, foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submeteis, de novo, a jugo de escravidão. Presta atenção aqui, ó. Abre bem o teu coração. A sua fé é uma fé criada ou uma fé revelada? A sua fé é uma fé criada ou uma fé revelada? Amados, se você criou um Deus, você cria uma fé. Se você criou uma fé, você cria um método de salvação, porque a salvação é pela fé. Se você criou um método de salvação, você cria uma igreja. E se você cria uma igreja, então você cria os louvores, você cria a adoração, você cria tudo. E aí tudo é feito da maneira que nós queremos e não a maneira que Ele quer. Porque foi nós que criamos. Uma fé criada, deformada, doente. Uma fé que coloca sobre as pessoas jugo. Não, você pode ser salvo desde que seja assim. Você pode se aproximar de Jesus desde que seja desse jeito. Jesus não está preso ao nosso sistema, pelo amor de Deus. Jesus não está preso dentro de uma caixa. Jesus não está preso dentro das nossas idealizações, dos nossos planos, dos nossos ideais, do nosso planejamento, da nossa religião. Jesus não está preso nisso. Jesus está fora de tudo isso. Tem um caso de um rapaz na Bíblia, ele era cego de nascença. Jesus curou ele.
Mas ele e os pais foram levados às barras dos tribunais para o fariseu. E eles perguntaram assim: quem foi que curou seu filho? Ele era cego mesmo? Os pais falaram assim: eu não sei, pergunta para ele, que ele já tem 18 anos, ele já tem idade. E o texto diz assim: e eles negaram com medo de serem expulsos da sinagoga. E inquiriram o rapaz: tu era cego mesmo? Quem foi que te curou? Ele disse assim: quem me curou, eu não sei não. Eu sei que eu era cego, mas agora eu vejo. E quem é ele? Eu não sei quem é. Eu sei que ele me encontrou em algum lugar e eu era cego, eu nasci cego. Mas agora eu vejo, eu enxergo, ele me curou. O texto diz que os pais, com medo, não falaram nada e ficaram na sinagoga. Expulsaram o ex-cego da sinagoga. Mas o texto diz que quando ele saiu, Jesus encontrou com ele, meu irmão. Deixa eu te dizer uma coisa: sabe quando é que Jesus vai encontrar com você? Quando você sair dessa religião, quando você abrir mão desse sistema, quando você se apossar da bênção de Cristo, do poder de Cristo, da ressurreição desse Cristo vivo, é aí que Deus vai falar com a gente. Quando ele saiu, Jesus encontrou com ele e falou: agora vem cá, tu está fora do sistema? Tô, vem cá. Tu saiu da religião? Vem aqui, vem falar comigo. A gente precisa sair desse quadrado. A gente precisa sair dessa caixinha. Porque o Deus que nós servimos é Deus de glória, de poder, irmãos. Não é Deus preso em religião, não. Deixa eu te falar uma coisa. A nossa fé não pode ser criada. Não pode ser inventada. A nossa fé precisa ser revelada. Presta atenção nisso. Por quê, pastor? Porque a vida foi revelada a nós. Não, pastor, não foi. Foi. Alguém viu a vida? Viu. Alguém tocou na vida? Tocou na vida. Alguém tocou a vida, abraçou a vida, alguém. Pastor, isso não aconteceu. Aconteceu sim. Abra a tua Bíblia, por favor, lá em 1ª carta de João, capítulo 1. 1ª carta de João, capítulo 1. Se você nunca leu, leia. Se você nunca gravou, grave. Se você nunca anotou, anote. 1ª carta de João, capítulo 1. Por favor. A vida foi revelada. Olha o que diz o texto. O João nunca começou o seu evangelho na terra. Nem o evangelho de João, nem a 1ª carta de João. Ele sempre começa na eternidade. Como é que ele começa o evangelho de João? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, não é verdade? Ele começa assim também, ó, o que era desde o princípio. O que temos ouvido. Até aí tudo bem, porque você pode ouvir sem ver. Mas prossegue comigo. O que temos visto. E ele ainda enfatiza. Ele diz assim: com os nossos próprios olhos, nós vimos. Viu quem, João? Preste atenção. O que contemplamos, ele vai enfatizando. Nós vimos com os nossos próprios olhos, nós contemplamos. Contemplar é olhar atento para ver direito. Mas não é só isso. As nossas mãos apalparam. As nossas mãos abraçaram, apalparam. Quem, João? Com respeito ao verbo da vida. Prossegue, por favor. Ah, meu Deus, que glória. Quer ficar de pé para descansar um minutinho? Fica de pé, vamos ler esse texto. Fica de pé um pouquinho. Ah, meu Deus, olha que glória. E a vida se manifestou, e nós temos visto, e dela damos testemunho. Anunciamos o que, irmãos? Anunciamos o que, irmãos?
anunciamos a vida eterna. Nós anunciamos a vida eterna que foi revelada pelo Pai, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando você estiver em algum lugar e alguém disser assim, eu nunca vi a vida, diga, meu amigo, meu irmão, a vida se revelou há mais de 2000 anos atrás. Você ainda não viu? Não, então vem comigo, que eu vou te mostrar a vida. E aí você faz o que eles fizeram. Você pega as escrituras e diz, aqui é a vida, meu amigo, aqui é a vida, aqui é a vida, porque aqui é o verbo de Deus, é a palavra do eterno, é a vida salvadora. É a vida. Pode sentar, descansou? É a vida. A nossa fé tem que ser uma fé revelada, porque o nosso Deus foi um Deus que se revelou e pelo Espírito revelou o seu Filho Jesus Cristo. Deixa eu te dizer uma coisa. Aquilo que o olho não viu, que os ouvidos não ouviram, é o que Deus tem preparado para os que amam o Senhor. Mas o restante do texto diz o quê? Onde está escrito isso aí? Pastor Francisco está por aqui em algum lugar. Não ouvi. 2:9. 1 Coríntios 2:9. Vamos terminar com ele? Talvez você se surpreenda agora. 1 Coríntios 2:9. Olha o que diz o texto. Mas como está escrito? Está escrito aonde? Em toda a escritura. Nem os olhos viram. Eles não viram. Não viram é passado. Não ver é presente. Ou não virão, né? Futuro. Não viram. Os olhos não viram. E os ouvidos também não ouviram. Não ouviram. E nem jamais penetrou o coração do homem, ou o coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Prossegue, por favor. Agora lê. Calma, calma aí. Ninguém viu, ninguém ouviu, não chegou no coração do homem. Por que está escrito assim, ó, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito? Se está escrito lá atrás, que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu o coração do homem, por que está escrito assim, ó, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito? Porque o Espírito a todas as coisas prescruta, ou seja, conhece, busca, quem sabe, até mesmo as profundezas de Deus. Você sabe quem foi que foi revelado a mim e a você? Sabe o que ninguém tinha visto? O que ninguém tinha ouvido? O que ninguém conhecia? Quem era que conhecia Jesus? Quem era que tinha visto Jesus? A quem Jesus foi revelado? No Antigo Testamento, por exemplo. Você sabe o que a igreja de Deus recebeu? Lê o livro de Apocalipse, capítulo 1, até o capítulo 5. Sabe quem foi que foi revelado? Ele. Ele foi revelado pelo Espírito. Ele. Jesus foi revelado a nós pelo Espírito Santo e nele está contido tudo aquilo que nós precisamos para a nossa salvação. Quer que eu some aqui uma porção de coisas? É em Jesus a graça de Deus, a salvação do eterno, livramento, as bênçãos, redimidos, nós fomos por Ele, alcançados por eles, salvos por eles, curados por eles, desalgemados por Ele. Sabe quem é Ele? O nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo.
Colossenses capítulo 2, versículo 3. O que é que diz o texto? Porque em Cristo estão escondidas. Em Cristo estão escondidas. É isso mesmo? Eu estou certo? Colossenses capítulo 2, versículo 3. Em quem estão escondidos? Todas as coisas, ou todos os tesouros, todas as coisas da sabedoria e da ciência. Sabe quem foi revelado para mim e para você, meu irmão? Para a igreja de Deus. Aquele que vive para sempre, o ressurreto dentre os mortos, o Todo-Poderoso, Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Foi nele que se revelou a graça, a misericórdia, a bondade, o amor, o sustento, o livramento, a redenção, a salvação, a ressurreição, a esperança, a alegria, o céu, os portões celestiais, a cidade maravilhosa. Foi nele que se revelou tudo, pelo Santo Espírito de Deus. Aleluia! Foi ele. É por isso que hoje, pela graça do Eterno, nós conhecemos Jesus Cristo, meu amado irmão e irmã. É porque ele se revelou. É porque o Pai teve misericórdia de nós. O Pai que tinha um único filho, o transformou no missionário para buscar o que havia perdido. É como o filho pródigo, o pai dizendo: meu filho, se alegre, porque o teu irmão estava perdido e foi achado. Esse menino voltou para casa. Esse menino é eu e você que voltou para casa, rendido, arrependido, porque um dia Deus revelou o seu Filho Salvador a nós pelo seu Espírito. Oh, aleluia! Aleluia! Portanto, amado irmão e irmã, quando você pensar em revelação, aleluia, Jesus. Quando você pensar em revelação, dobre os seus joelhos e diga assim: Pai, revela para mim aquele em quem estão escondidos todas as coisas. É só dele que eu preciso. Revela para mim aquele em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. É o suficiente. É o suficiente. E quando ele te revelar Jesus Cristo, e que tu tiver uma maravilhosa experiência, não tenha medo de dizer assim: Pai, eu sei que não é tudo ainda. Não é tudo. Não é tudo. Tem muito mais, Nilo. Tem muito mais. Nós estamos em busca de um avivamento. Pastor Samuel tem batido sério nessa tecla, e glória a Deus por isso. Avivamento sem oração e arrependimento não vai chegar. Mas se esta congregação dobrar os joelhos em rendição a Deus, clamor, adoração de verdade, Ele vai revelar uma glória tão grande, mas tão grande, que eu creio que não será 45 minutos de palavra, e nem 1 hora ou 2 de louvor. Talvez seja esse dia que você não tenha vontade de sair daqui. Ou você pode mandar uma mensagem para alguém da sua família dizendo: vem para cá que o fogo santo desceu hoje, não vai dar para ir para casa. Desliga o fogão, deixa o almoço aí, deixa o shopping para depois, porque o que está acontecendo aqui é do alto, e por ser do alto eu quero fazer parte dessa turma.
avivamento. Amados, está escrito. O Espírito Santo que nos revela Jesus e gera no nosso coração o que nós precisamos. Leve essa mensagem para o seu coração hoje. Leve para casa, guarde ela. Porque ela falou primeiro comigo. Paulo, você tem inventado Jesus, rapaz. Inventado Deus. Você acha que Deus está preso dentro dos seus métodos, dos seus livros? Deus alcança quem Ele quer, amados. Na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Porque Ele é Deus. Eu sou apenas um mortal, natural. Ele é imortal, Ele é Deus. Ele é quem dá vida e tira a vida. Ele é quem fere e cura. Ele é que desce, deixa descer e faz subir da sepultura. Ele é o Deus da sua vida. Ele é o Deus da sua vida. Que Deus nos abençoe nessa noite com essa palavra e que ela possa brotar frutos gloriosos no nosso coração, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz.